vamos falar hoje de uma das histórias de rivalidade mais famosas que existem, né? A de Jacó e Esaú. É uma história de dois irmãos com dois destinos completamente diferentes e um conflito que, olha, deixou marcas por muitas e muitas gerações. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar como base a ideia central da revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno. O que ela nos mostra é que esse conflito todo entre os irmãos não é só uma briga de família, sabe? Na verdade, foi o ponto de partida, o estopim para uma jornada incrível de transformação e, no fim das contas, de restauração. Isso levanta uma questão bem profunda, né? Fica a pergunta: como é que uma situação tão dolorosa, um rompimento familiar desses, pode acabar se tornando o exato lugar onde Deus começa a agir e a transformar tudo? É um paradoxo, mas é isso que a gente vai tentar entender hoje. Bom, para a gente entender de verdade como essa tensão toda começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? Olhar para a geração anterior, para os pais deles, e ver qual era o legado que Jacó e Esaú herdaram. Esse aí é Isaac, o pai dos meninos. Na lição 8, a gente viu que ele era um cara de boa, um pacificador, o herdeiro da promessa de Deus. Um baita exemplo de fé e paciência. E aí que a coisa fica interessante. Como é que a casa de um homem assim virou palco de uma confusão familiar tão grande? Então, onde foi que o caldo entornou? A lição 9 aponta para uma combinação, digamos, explosiva. De um lado, você tem uma profecia, uma palavra que veio direto de Deus, e do outro uma sequência de escolhas humanas muito, mas muito erradas. E essa profecia é um ponto-chave. Pensa só, antes mesmo dos gêmeos nascerem, a mãe deles, Rebeca, já ouve isso aí. O normal, o esperado, era que o mais velho, Esaú, fosse o líder, certo? Mas Deus chega e inverte o jogo. Já imaginou a tensão que isso cria antes mesmo das crianças virem ao mundo? E aí entra a parte da falha humana. A verdade prática da lição 9 é um recado que vale para qualquer época. Isaac tinha o seu preferido, Esaú, o aventureiro, o caçador. E Rebeca, por outro lado, preferia Jacó, que era mais quieto, mais de casa. Essa preferência dos pais, essa divisão, acabou transformando a casa num verdadeiro campo de batalha. Foi o veneno que colocou um irmão contra o outro. Toda essa confusão em casa, essa disfunção, acabou abrindo a porta para um dos episódios de enganação mais conhecidos da história. E é exatamente aqui que Jacó, cujo nome, aliás, já tem a ver com enganar ou passar a perna, vai fazer jus ao nome que tem. Vamos ver como essa trama se desenrolou passo a passo. Primeiro, o Isaac, já velhinho e sem enxergar direito, chama o filho preferido dele, Esaú, para um último pedido. Mas aí a Rebeca escuta tudo e rapidinho bola um plano. É ela a mente por trás de tudo. Depois, quem executa é o Jacó. Ele se disfarça, mente para o próprio pai, um engano total. E o resultado? A bênção, a herança mais importante de todas, que era de Esaú, é roubada. E não tinha como voltar atrás. O plano deu certo, mas o preço a se pagar foi altíssimo. A família, que já não estava bem, simplesmente se quebrou de vez. A reação de Esaú foi de pura fúria. Aquela dor da traição virou um ódio mortal. Ele não ficou só chateado, não. Ele jurou que ia matar o próprio irmão. A confiança foi para o espaço e, de repente, a ameaça de morte estava ali, dentro da própria casa. E aqui a gente vê uma ironia trágica, né? Jacó conseguiu o que ele tanto queria, a bênção. Mas o preço veio na hora e foi devastador. Seguindo o conselho da mãe, ele tem que fugir. Ele vira um fugitivo. Perde a casa, a família, a segurança, tudo. E tudo isso por uma bênção que ele conseguiu enganando. E esse foi o resultado direto das escolhas dele. Toda aquela esperteza, todo aquele plano levou Jacó para o fundo do poço. Ele está sozinho, fugindo pelo deserto, sem absolutamente nada. Ele até pode ter conseguido a bênção, mas no processo perdeu todo o resto. Mas é justamente aqui, no pior momento da vida dele, que a história tem uma virada surpreendente. É no fundo do poço, nesse estado de vulnerabilidade total, que a verdadeira jornada de Jacó vai começar. Esse fugitivo, esse enganador, está prestes a ter um encontro que vai mudar tudo para sempre. Mas essa experiência transformadora de Jacó, que é o tema da lição 10, fica para o nosso próximo encontro. E fica a reflexão para a gente, né? Quantas vezes não é justamente na nossa maior perda que a gente encontra a maior chance para uma transformação de verdade?